Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Desculpa a cara de cansado, né? A gente está chegando aí de uma conferência, né? De um acampamento lá com o apóstolo Emílio, com o apóstolo Casagrande, com o apóstolo Wilker Bonifácio, né? O pastor Caio Aleph e outros grandes homens de Deus. Fizemos muitos contatos, muitas conexões. Foi muito bom, foi uma bênção, né? Cheguei em casa às 5h pouco da manhã, dei um cochilo e não consigo dormir. E agora eu tentei dar outro cochilo e veio uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos, para fazer os irmãos meditarem sobre esse assunto, né? Como eu devo ler a Bíblia, né? É interessante porque muitas vezes as pessoas querem ler a Bíblia como um canon só, e na verdade ela não é um canon só. A Bíblia ela foi dada a vários povos, em vários tempos, em vários momentos e de várias formas, né? A mensagem de Deus ela foi entregue ao homem de várias formas, né? Por exemplo, para Moisés foi por meio de uma sarça, né? Para Ló foi por meio de anjos, né? O apóstolo Paulo, o próprio Cristo, apareceu para ele e ensinava, né? Os discípulos caminharam com Jesus, mas quem ensinou eles foi o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele ia fazer eles lembrar. Então, nós precisamos entender o tempo de Deus, o modo de tempo, a dispensação, para que a gente possa usufruir bem do conhecimento das Escrituras, dos princípios das Escrituras, da nossa conduta, né? Porque, por exemplo, se um pedreiro, ou melhor, um mecânico, quiser ser bem sucedido na sua área de atuação, ele vai ter que dominar bem o mercado, conhecer o seu trabalho e agir com excelência, né? E assim também um advogado, ele vai ter que dominar bem as leis, dominar bem o seu mercado para agir com excelência. Você vê que a gente fala de duas pessoas diferentes, com modos diferentes, que o princípio é o mesmo. Qual é o princípio? Dedicação. Os dois terão que ter dedicação. E nas Escrituras a Bíblia também fala isso, né? Muitas vezes as pessoas elas estão olhando para aquilo que está escrito taxativamente, mas não conseguem ver o espírito da lei. Eles não conseguem ver por que Deus falou aquilo. Amém? Por que Deus falou aquilo naquele tempo, naquela época, para aquele povo, né? E por que daquele modo. A gente tem que lembrar que todo o povo ele é carregado de cultura, ele é carregado de um certo conhecimento, ele é carregado de uma certa característica, né? E nós também somos assim. Nós recebemos uma bagagem, né, da nossa história, uma bagagem familiar, uma bagagem de traumas, uma bagagem de momentos de alegria, de vitórias, que caracterizam a nossa maneira de enxergar o mundo. Deus realmente ele não muda, né? Mas Deus quer se comunicar com o homem. Então Deus quer fazer o homem enxergar quem ele é. O apóstolo Paulo diz que queria dar alimento sólido, né, àquele povo, se eu não me engano, a igreja de Corinto, eu acho que é. Mas ele não conseguia dar porque eles não suportavam, eles tinham que tomar leitinho, eles tinham que comer primeiro o leitinho para depois ser trocado aquele alimento, para que eles pudessem ser edificados por algo novo, amém? Isso é para vocês refletirem que tudo, esses princípios na vida funcionam assim, tá bom? Eu vou citar alguns textos para você compreender como melhor ler a Escritura, né? Os princípios de Deus eles são o mesmo, né? Porém, o modo ou a obra é diferente, porque a Bíblia diz que Ele quer o teu coração. A Bíblia diz que Ele sonda quem você é, Ele sonda as intenções do seu coração. Amém? Abra sua Bíblia lá em Lucas, né, caso você queira. Lucas capítulo 9, né, verso 28. Eu vou falar da transfiguração. Amém? Transfiguração de Jesus. Desculpa pela voz, eu estou meio rouco, né? Eu fui para um evento e acabei que eu falei muito, né? Amém? No verso 30 diz assim de Lucas 9: estava falando com ele dois homens. Estava falando com quem? Com Cristo. Moisés e Elias. Nós todos sabemos que Moisés e Elias são os grandes homens da história, é o grande profeta, né, e é o grande libertador, que é Moisés, o grande guia, né, que levou o povo de Israel e deu as leis. Amém? Então, duas grandes personalidades que Deus usou na terra, né,
para falar primeiro com Israel, né? Depois com o povo, com os gentios conosco. Amém? Porque os profetas, as palavras deles ecoam até o dia de hoje. Os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Então você vê que a conversa de Moisés e de Elias com Cristo era a respeito de algo que ia acontecer, de algo que estava para vir, né? Eles estavam ali trazendo esse conhecimento para Jesus. Afinal de contas, Jesus veio como um homem. A Bíblia diz que ele cresceu e foi aperfeiçoado pelo que ele padeceu. Então ele tinha a mesma estrutura que nós. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e conhecimento. A Bíblia diz também que Jesus recebeu o Espírito Santo quando foi batizado por João Batista. Então você vê que os processos para Cristo foram o mesmo que para nós. A grande diferença é que Cristo era o Cordeiro puro, santo e imaculado, e nós pecamos. Amém? E não esquecendo também que Jesus, ele era filho do Espírito Santo, então ele não tinha uma carga genética vinda de Adão, né? Mas vamos lá. Isso é outra coisa. Aí diz assim, ó: os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele estavam com muito sono, mas quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Quando estes se afastaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Preste atenção. Quem é Moisés e quem é Elias? Os grandes heróis do povo de Israel. Amém? O grande profeta e o cara que trouxe a lei, o homem de Deus que deu a lei, tirou o povo da escravidão, né? É uma tipificação de Cristo, tá bom? Mas vamos lá. E aí você pega, e Jesus também é uma tipificação de Elias. E aí ele pega, ou melhor, Elias é a tipificação de Jesus. Aí ele pega e fala assim, ó: façamos 3 tendas. Olha o que ele está dizendo. Façamos 3 moradas, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Eles estão igualando o ministério de Elias com o ministério de Moisés, com o ministério de Cristo. Irmãos, nós todos sabemos que Jesus veio para cumprir o marco para nós. Ele veio trazer algo que ninguém antes trouxe. A Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo. E nós não podemos tirar isso. Isso está no capítulo 1 de João, depois você pode procurar lá. A graça e a verdade, ela foi dada ao homem por meio de Cristo. Amém? Então você vê que tem uma dispensação diferente, um tempo diferente. Vamos lá. Aí diz assim, ó: ele não sabia o que estava dizendo. Olha só, o autor diz que Pedro não sabia o que estava falando. Ele estava falando loucura, ele estava falando coisa que não tem sentido. Como é que ele vai comparar, né, Moisés, Elias, Jesus? Como é que ele vai parar o propósito para ficar ali no monte? Pá, é bom a gente estar aqui, vamos curtir esse momento, né? E a gente às vezes faz isso, amém, irmãos? A gente quer curtir o momento, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar almas, tem que correr atrás, né? Fica chapado na unção, cheio de Deus, e às vezes se esquece que ali dentro tem pessoas que você pode ajudar, pode cultuar, e vamos crescer, amém? Vamos lá. Enquanto ele dizia isto, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. A nuvem é a representação do Espírito Santo também, irmãos. Moisés, quando ia falar com Deus, entrava na nuvem. Densas trevas, nuvem de densas trevas. Então a nuvem é o Espírito Santo, é Deus se comunicando com o homem. Olha só o que acontece. Saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu amado filho, a ele ouvi. Então você vê que o próprio Deus agora se manifesta a um judeu, né, que amava Moisés, que amava Elias, e ele diz: olha,
Eles vieram, eles falaram, mas agora vocês têm que ouvir a Cristo. Preste atenção. E o que ele está dizendo? Que aquela mensagem que eles deram é inválida? Claro que não. Em outro texto mesmo, a Bíblia diz que a lei veio para apontar para Cristo, né? Em outro texto, Jesus diz assim, ó, se vocês realmente crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele falava de mim. Então você tem que entender que eles estavam anunciando algo que agora estava acontecendo, né? E Cristo vem anunciar algo que iria acontecer, né? E que nós vivemos. Amém? Parte do que Cristo anunciou, o Evangelho, boas novas, a boa nova de Cristo, nós já temos posse, temos direito, né? Direito por quê? Porque Ele fez e diz, pegue o que você quiser, pegue o que você quiser. Amém? Vamos lá abrir outro texto aqui, e eu vou dar outro exemplo do que eu estou falando aqui em João capítulo 13, não, esse eu vou ler depois, eu quero que você leia primeiro, eu vou fazer a comparação desses dois textos, olha só. Mateus, né, capítulo 22, verso 35, diz assim, um deles, doutor da lei, né, em outras versões diz fariseu, era um mestre, era um cara que conhecia o que Moisés falou. Ele era o cara, ele entendia do que estava escrito nas escrituras, ele entendia quais eram as promessas, ele entendia as coisas, mas ele não entendia do Espírito, ele apenas conhecia de ouvir falar. Amém? Tem muita diferença isso, viu, irmãos? Nós precisamos conhecer a Cristo, não só ouvir falar, a pessoa de Cristo. Um deles, doutor da lei, interrogou para o testar, mestre, qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento na lei? Veja que ele apontou para um ponto de referência, ele disse na lei. Então esse estudioso de Moisés, ele pergunta e fala, olha Deus, olha Jesus, qual é o grande mandamento que Moisés nos deu? Preste atenção, vamos continuar. Então você vê que ele está apontando para um lugar, para uma pessoa, para um momento, e ele pergunta qual é o grande mandamento. Aí ele vem e diz, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Irmãos, está na Bíblia, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha lá, todo o teu coração, de quem você é, do teu pensamento, do teu espírito, né? Toda a tua alma, pensamento, quem você é, e de todo o teu entendimento do que você pensa, tudo é pensamento, presta atenção. Você tem que amar a Deus acima de tudo, acima de você, né? Aí ele diz assim, este é o primeiro e grande mandamento, ou seja, a primícia é de Deus. Irmãos, a primícia é de Deus. Aleluia. O segundo e semelhante a este é amará o teu próximo como a ti mesmo. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O verso 40, ele está apontando para dois tempos. Ele está apontando para duas formas em que Deus utilizou para se comunicar com o homem. Então ele está dizendo, olha, eu resumo tudo que foi feito nessas duas coisas. Amém? Mas agora vamos para o outro texto que eu falei de João. Olha o que Jesus diz. Filhinhos, lá no capítulo 13 de João, verso 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e o que eu disse aos judeus, eu digo a vós também agora. Preste atenção. Ele está dizendo, ele estava ali falando com eles, ele estava ali conversando com eles, e ele diz, olha, ainda por um pouco eu estou aqui. Vós me buscareis, e o que eu disse aos judeus, eu digo a vós também agora. Para onde eu vou, vós não podereis. Você consegue entender que ele está dizendo, hoje vocês conseguem me buscar, falar comigo, mas vai chegar um tempo que vocês não vão conseguir falar comigo. Irmãos, é claro que nós conseguimos falar com Cristo. Ele está querendo dizer o seguinte, eu estou aqui fisicamente com vocês, ministrando o coração de vocês, porque eu vim cumprir a lei, eu vim cumprir os profetas,
Eu vim cumprir as promessas. Eu vim cumprir. Aí você vê lá nas escrituras, principalmente nos evangelhos, e aí o texto diz assim: para que se cumpra o que foi dito pelo profeta, para que se cumpra o que foi anunciado por Isaías, para que se cumpra. Olha Jesus cumprindo o que foi dito a respeito dele. Amém? Mas vamos continuar. Você vai ver que é interessante. Olha só que legal. Novo mandamento vos dou. Peraí. É novo, mas parece um velho. Presta atenção. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros. Mas não é o que está dito lá? Não. Ele disse que é novo. Então não é igual ao que está lá. É novo. Por quê? Porque a partir da morte de Cristo, que não era aqui ainda, iria acontecer, aqui Judas tinha recém saído para entregar Jesus. E Jesus começa a falar agora a respeito de um tempo ao qual seria a liberação do perdão, a liberação da graça, a liberação plena do perdão. Por quê? No Velho Testamento tinha perdão, no Velho Testamento tinha graça, no Velho Testamento tinha que ter fé. Entendeu, irmãos? No Velho Testamento tinha que ter sacrifício, assim como no Novo. Agora, a maneira que isso se comunica com você é diferente. Por exemplo, Jesus é o nosso perdão. Né? No Velho Testamento você tinha que amar o próximo como a ti mesmo, na medida que você se ama, na medida que você se enxerga. Mas olha que interessante, agora Jesus ele pega e diz assim, ó: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, assim também deveis amar uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Então antes o ponto de referência do nosso amor era nós, né? Se eu me amava ao ponto de cuidar na minha alimentação, de cuidar da minha saúde, de querer boas coisas, eu vou amar o próximo dessa forma, né? São exemplos, é claro, irmãos. Agora o que Jesus está dizendo? Olha, agora você vai amar ao próximo como eu vos amei. Como é que era a medida de amor de Cristo? A medida de amor de Cristo era um amor ágape, era um amor que nada espera, um amor que tudo suporta, um amor que tudo faz, um amor que faz sem esperar em troca. Então, como é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que nesse momento da dispensação, quando vem a graça, quando vem o perdão, porque o perdão para nós na graça é sem merecimento. Então, como nós recebemos tudo sem merecer, porque não há uma justiça feita por obras, mas sim uma graça feita para as obras, né? Então Jesus nos perdoa, paga o preço, né? Ele se faz enfermo para que nós não sejamos enfermos, se faz pobre para que não sejamos pobres, se faz pecador para que nós não sejamos mais pecador, se faz sacrifício para que nós não sejamos mais o sacrifício. Amém? Agora ele diz o quê? Olhe para mim. Eu te amei assim, eu te perdoei assim, eu te remi. Então agora você tem que cuidar do teu próximo dessa forma. Você tem que fazer sem esperar em troca, você tem que fazer porque Deus fez isso com você. Amém? Quem muito foi perdoado, muito amou. Então nós temos que entender o quanto nós somos perdoados. Às vezes nós não entendemos o quanto nós fomos perdoados. Amém? Para que possamos amar. Olha que legal. Então ele diz isso, né? Como eu vos amei, assim também deveis amar. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Discípulos é nada mais, nada menos do que alguém que faz como o seu mestre. E nós temos que fazer como o mestre fez. O mestre estava lá na cruz. E o seu testemunho diante dos ladrões foi simplesmente não condenar o povo. E ele ainda perdoava. Então aquele ladrão, quando olhou para aquela atitude de Jesus, ele disse: uau, como é que um homem nessa condição consegue perdoar? Como é que um homem nessa condição de justo consegue amar? Né? E esse testemunho fez com que aquele homem enxergasse em Jesus algo maravilhoso. Amém? E ele quis entrar no reino de Cristo. Há um reino, né? E Jesus veio mudar nossos pensamentos, mudar a nossa alma, salvar a nossa alma. E ele diz assim: eu vim para que todos te conheçam, ó Pai. Jesus veio para que todos viéssemos a conhecer o Senhor.
A Bíblia diz que ele é a verdade. Então, ele é o conhecimento de Deus. Ele é o conhecimento acerca de Deus. A Bíblia diz que ele é o caminho. Então, ele é a forma que eu devo caminhar, né, para chegar ao lugar de varonilidade perfeita, de estrutura perfeita, né? A Bíblia diz que ele é o véu. Então, o véu se rasgou. Então, o que separava, né, não separa mais. E Jesus diz: eu sou a porta. A porta faz separação, mas quando ela está aberta, ela está dizendo: entra, né? Tem de ousadia de entrar nesse santo dos santos, onde está a presença de Deus, né? Não sem sangue, ou seja, você não pode entrar aqui sem entender o que Jesus fez por você, amém? Sem derramar essa expiação sobre você. Eu queria que você pensasse, meditasse nessas palavras, sabe por quê, irmãos? Porque precisamos entender que Jesus, ele conversava e trazia uma mensagem para os judeus, né, enquanto estava na terra, e essa mensagem foi dada aos judeus, porque a promessa é que Jesus viria para os seus, amém? O perdão viria para os seus, mas eles não iriam reconhecer. Essa era a vontade de Deus, irmãos? Não era. Deus, ele não está preso ao tempo, e Deus sabia que aquele povo ia endurecer o coração, ia esquecer, não ia aceitar, não ia reconhecer, porque Jesus não veio de acordo com a imagem que eles esperavam, de acordo com a estrutura que eles esperavam. Mas independente de como a gente espera que Cristo venha, né, porque ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, a Bíblia diz que a gente não pode dizer quem dirá, quem descerá ao abismo, ou, né, quem subirá aos céus, né? Jesus já fez isso, Jesus já desceu, entendeu? Já foi lá, pegou a chave da morte, né? Porque ele venceu a morte, ele pegou a chave da morte para que tu tenha vida. E ele diz: eu sou o pão da vida, então coma deste pão. Coma deste alimento. Jesus é o teu alimento. Quanto mais você conhece o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, mais ele vai mudando os teus pensamentos, mudando quem você é, e você vai começar a contemplar a bondade do Pai, a glória do Pai. Jesus é a glória do Pai. Amém? E eu queria que você meditasse nisso e que você começasse a observar para quem Jesus falava, com quem Jesus falava, né? E olha que interessante. E por que Jesus tratava um gentil, né, com misericórdia? Você vai observar que ele era um pecador. A lei apontava para o pecado, condenava o pecado, e aqueles fariseus tentaram pegar Jesus diversas vezes na obra, né? Mas Jesus, ele agia no amor. Ele não condenava, ele não imputava. Amém? E a Bíblia ainda diz que só há um juiz, e é Deus. Amém, irmãos? Então cabe a nós tratar o irmão, com misericórdia, porque se nós tratarmos ele com misericórdia, seremos tratados com misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus foi misericordioso conosco. Deus estabeleceu um grande favor. Deus deu algo para mim e para você que nós não temos direito. O que nós fizemos para merecer essa graça, esse perdão, esse amor? Por isso que a Bíblia diz: ele te amou primeiro. Amém, irmãos? Se essa palavra foi bênção, abençoou a tua vida, trouxe algo que edificou o teu coração, eu pensei que ia ficar mais curta, mas ela ficou longa. Amém? Se ela foi algo que trouxe um conhecimento para você, sabe? Encaminhe para as pessoas, leve para as pessoas. O intuito não é que o canal cresça, o intuito é que corações sejam abençoados. Amém? Se você não pode pregar para essas pessoas, se você não pode alcançar essas pessoas, me ajude a alcançar elas. Me ajude a fazer algo para a glória de Deus. Porque galardão ele é compartilhado. Amém? Galardão é assim, né? Eu tive a oportunidade esse final de semana de ministrar numa família que um pastor amigo meu falou que Jesus ia mudar a vida deles, que Jesus ia fazer, e ele falou de mim para eles, sabe? E eu tive a oportunidade de corresponder com a fé do meu amigo, né? Mas sabe por que eu correspondi com a fé do meu amigo? Porque a fé do meu amigo era no autor e consumador de todas as coisas, em Cristo. Ele é o autor e consumador. E quando eu me expressei diante daquelas pessoas, eu nem sabia dessa história, nem sabia de nada, né? Eu me expressei conforme também a minha fé no autor e consumador de todas as coisas. Eu sei que Deus amava aquela família por causa dos princípios, por causa do tempo que nós vivemos. Nós vivemos num tempo em que Deus quer mudar a mente do homem. Deus quer mudar a condição do homem. Deus quer fazer o homem sair de um estado de pecador, mas isso é consciência. O homem, ele é pecador,
Ele é pecador na sua essência. Por isso que o Espírito Santo vai nos mudar, né? De glória em glória somos transformados à imagem de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: não vos conformeis, né, com este século, não vos conformeis com essa maneira de pensar, com essa cultura. Então nós somos moldados, trabalhados, mas nós temos um advogado quando nós pecamos que nos auxilia. Ele diz: esse aí tem a marca, tem o meu sangue. Quando o condenador vem sobre ele, opa, olha para mim, porque eu sou justo. E ele nos envolve na sua justiça, e nós somos feitos justiça dele. Amém? Que Deus abençoe. Espero que esse vídeo te edifique. Amém? Compartilhe. Amém, irmão? Deus abençoe. Fica na paz.